E uma travesti foi assassinada ontem com 2 tiros em um bar. Tânia Matrans, de 16 anos. O corpo foi encontrado com sinais de abuso e violência. Uma travesti de 20 anos foi assassinada em São Paulo. Eu vou trazer para você um flagrante de uma execução que aconteceu no meio da rua. Ela foi abordada e esfaqueada a primeira vez. Você vai ver agora. As marcas vão em direção ao gramado. Uma transexual Um pouco mais à frente, era garota de programa. E o suspeito, um cliente que havia marcado um Agora com uma travesti. Mulher trans foi encontrada morta e amordaçada na zona norte de São Paulo. 2 homens foram vistos fugindo com o carro dela. É o suposto cliente da travesti. Ele está foragido. Uma travesti de 23 anos. Uma transexual encontrada morta num quarto de hotel. Um homem. Em relatório divulgado pela ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, em 2023, o Brasil continua sendo a nação líder em assassinatos de pessoas trans, pelo 14º ano seguido, e a expectativa de vida dessas pessoas é ajustatoriamente de 35 anos. O abandono do ensino básico de pessoas trans no Brasil chega a alcançar de 82% do total da comunidade transexual, segundo pesquisa da Comissão de Diversidade Sexual da Ordem dos Advogados do Brasil. A massa marginalizada de pessoas transgêneros no Brasil é evidente e violenta, tendo em vista a inacessibilidade dos direitos básicos destas, aliada à segregação e o abacamento forçado desses grupos no meio social. São os fatores de exclusão como a escassez de políticas públicas, a baixa escolaridade, o preconceito e a violência massiva que reafirmam a inexpressiva ocupação dessa comunidade no meio acadêmico e demonstram a manutenção da situação estrutural da marginalidade em que a comunidade trans se encontra. A baixa escolaridade se entende como fator resultante da falta de acolhimento no meio escolar, o qual, pelo contrário, se faz um ambiente hostil para corpos trans, onde impera a imposição da cisgeneridade e o acesso básico é negado a esse grupo. A identidade e dignidade de pessoas trans no meio educacional é constantemente alvo de rejeição e desrespeito, tendo em vista a posição de intolerância de inúmeros funcionários e alunos que se recusam a respeitar o nome social de estudantes trans. O acesso ao uso do banheiro de melhor conforto de acordo com o gênero de alunos transgêneros também é negado. Nesse sentido, não há uma rede de apoio nem recursos oferecidos pela coordenação que amparem essas vítimas de violência no ambiente escolar. Desse modo, por consequência de toda essa estrutura cisnormativa e violenta, é ocasionada a evasão desse grupo de um meio educacional básico, que respectivamente resulta na ínfima integração dessas pessoas no ensino superior, na falta de qualificação para o mercado de trabalho e, por fim, no apagamento desses corpos no meio social. É visível a quantidade massiva de transexuais que acabam por se associar à marginalidade como forma de proteção e sobrevivência econômica, muitas vezes estabelecendo uma dependência desejada, com um crime organizado ou aderindo à prostituição. Diante desses cenários de exclusão, marginalização e preconceito, buscamos na universidade histórias que se distanciam dessas estatísticas excludentes que levaram muitos desses indivíduos a se marginalizarem e a terem uma sobrevivência precária, sem perspectivas de vida. Nas entrevistas, procuramos destacar as vivências na educação, na vida pessoal e no processo de autodescobertas como pessoas trans. Então, meu nome é Evelyn Ayla de Lima Vieira, porém, no meio artístico, no meio das minhas vivências, sou mais conhecida como Mother Eve Nixie, sou mãe da House of Nixie, que faz parte da comunidade Ballroom, onde eu sou parte da liderança também. E aí, falando um pouco sobre mim, e quem é a Evelyn, eu gosto muito de explicar isso sobre a construção do meu próprio nome. O Evelyn Ayla, literalmente eu pensei, para mim não foi um nome qualquer. E o Evelyn, que é simbolizando justamente essa figura mais poderosa, essa figura que chega, que sabe, tem atitude, que faz o que quer e tá nem aí para o povo tá achando.
Então a Evelyn, o nome Evelyn representa isso, que é homenagem também para jogadores de LoL vão entender agora que o Evelyn ele veio de uma campeã do LoL, onde ela é uma demônia e eu me considero essa versão minha uma demônia, né? Que eu digo que é o lado escuro da lua, porque eu tenho essa conexão com a lua também. E o nome Ayla é justamente para simbolizar meu lado doce, meu lado infantil, meu lado delicado, um lado que tem fragilidades, que tem problemas emocionais, problemas psicológicos, sabe? Que chora qualquer coisa. Eu sou sorona, gente. Qualquer coisa eu já quero chorar. E esse lado é representado por esse nome, Ayla, onde o significado dele é luz do luar. Meu lado doce, meu lado infantil, que é o lado que eu digo que é a minha luz da minha vida. Mas o nome Evelyn vem na frente de Ayla justamente porque a Evelyn é quem protege a Ayla. Então eu sempre me apresento como Evelyn, justamente para que tenha essa coisa de tipo, não, a mais poderosa e a mais forte sempre está na frente, protegendo o meu lado, assim, mais quietinho e mais, sabe, fofo. Meu nome é Steven Colby, eu sou uma pessoa trans não binária e os meus pronomes atualmente eu uso todos. E eu tenho 23 anos. Eu entrei aqui na Universidade Federal de Alagoas no ano de 2020 e a minha primeira impressão foi tipo, será que na universidade eles vão aceitar o meu corpo? Será que o mesmo preconceito que tem lá fora, será que vai ter dentro da universidade também? Bom, as lembranças que eu tenho do ensino básico e do ensino fundamental é que completamente no ensino básico as informações eram completamente escassas sobre sexualidade e gênero. No ensino médio era uma coisa mais, vamos lá, bora andar, bora ver, mas era muito tabu ainda, era muita coisa, era muita falta de informação, não tinha essa necessidade no ensino médio de a diretoria das escolas estar ensinando pra gente sobre sexualidade e gênero. Tinha uma eletiva no ensino médio para falar sobre sexualidade e gênero, só que por falta de informação, tanto da professora que estava ministrando quanto da diretoria da escola, a eletiva foi só para falar sobre educação sexual, em vez de sexualidade e gênero. E as informações eram coisas muito escassas, eram muitos tabus, e acabou sendo que a dificuldade que eu encontrei de lá até aqui foi demorar para me reconhecer enquanto uma pessoa trans. Eu mesmo, assim, durante toda a minha vida enquanto estudante, desde o meu fundamental até hoje em dia, eu venho passando por questões, assim, bem complicadas, porque eu fui proibida de participar da formatura de ensino médio, por conta justamente que eu já tinha esse meu entendimento sobre essa minha diferença, né, digamos assim, a minha dissidência de gênero. E eu ainda não tinha, assim, passado pela transição, mas eu já tinha o cabelo enorme, sabe? Eu ia maquiada pra escola, no ensino médio, então, assim, queriam que todos os meninos usassem ternos padronizados. E aí eu disse, tá, eu posso até usar um terno, só que aí eu vou usar um terno diferenciado. Aí fiz um desenho, taquei pedraria, sabe? Ficou uma coisa com maior luxo. Porém, fui proibida de usar e me proibiram ao nível de, se eu usasse, eu não poderia estar participando da formatura. E logo eu não tive formatura, tanto que até hoje a única formatura que eu tive, assim, na minha vida foi do ABC. Então, em um certo momento da minha vida, eu queria expressar esse sentimento, essa expressão de gênero, eu colocar pra fora, só que eu não tinha espaço suficiente para fazer isso. Então, a saúde psicológica começou a decair por causa que não tinha espaço, estava me sentindo muito pequena onde eu estava e tudo mais. E é importante que a gente, pessoas trans, tenham esse acompanhamento psicológico, tenham terapia e um acompanhamento médico também para que muitas dessas coisas não aconteçam. Eu, em específico,
E hoje estou aqui, mas porém tem tantas outras pessoas trans que não conseguiram chegar até aqui por causa dessas barreiras que tinham no caminho delas. Eu já me entendia que eu era diferente desde a minha infância, basicamente, sabe? Quando eu era criança, eu era aquela famosa criança viada, sabe? Eu gostava de pegar as roupas das minhas tias escondidas pra botar. Eu pegava, sabe aqueles casacos de capuz? Eu botava assim na cabeça, dizer que era o cabelão, que eu tinha enorme. E aí minha família sempre iam notando essas minhas feminilidades e tentavam me proibir, brigando comigo. Eu lembro muito de uma vez que eu tava almoçando e eu vi uma referência em um desenho animado, né, que eu amava muito, que a boneca, sempre que parava pra falar, ela parava pra falar assim, tipo, com a mãozinha aqui, assim. Aí nisso eu queria fazer igual, porque eu achava a coisa mais bonitinha. Não é que eu entendia que aquilo era de menina. Na minha cabeça era só algo normal. Comia de colher e com a mãozinha aqui. E aí meu pai, meu pai, ele surtou nessa hora. Ele brigou comigo, dizendo que eu não podia fazer isso, que era coisa de menina, e que eu era um menino, que eu tinha que ser menino e agir como menina. Eu, ok. E aí, assim, toda a pressão psicológica que eu tinha, eu já entendia, comecei a entender que, tipo, as coisas que eu gostava eram ditas como de coisas de menina, porém eu tinha que esconder isso porque eu não era uma menina. Então, assim, eu não tinha essa referência de que existia travestilidade. Então, o que eu tinha de referência era que só existia homem e mulher cis e era isso. Passando tudo isso, chegou finalzinho ali da adolescência, eu fui morar só com 17 anos, porque eu tive uma briga com a minha mãe, e aí acabou que saí de casa com 17 anos. Mas mesmo assim, eu ainda tinha essa preocupação em dar orgulho à minha família. Tinha muito isso de eu preciso dar orgulho à minha família. E na minha cabeça só conseguiria dar orgulho se eu fosse o menino que eles queriam que eu fosse. Eu tive problemas também, porque toda a minha transição ela foi durante o período da faculdade. Então assim, eu cheguei no curso, eu não tinha transicionado. E com o tempo que eu fui transicionando, eu comecei a notar as dificuldades maiores que eu comecei a passar. Então, assim, isso me afetou muito psicologicamente. Um dos motivos do qual eu parei, tive que trancar a faculdade nesse exato momento eu não estou fazendo, mas eu tive que trancar justamente para eu poder me refortalecer. Eu enxerguei um momento como que eu não ia conseguir me concentrar nos estudos com toda a pressão e, sabe, transfobia que eu estava vivenciando ali, para poder me sentir inclusa dentro do ambiente. Então, assim, não era que eles estavam me impedindo, não era isso, mas tinha aquela certa dificuldade de aceitar a mudança do meu nome e, sabe, me ver entrando em banheiros femininos, assim, no início teve uns certos olhares, assim, então eu percebi que isso estava me afetando muito psicologicamente. E aí, na época, eu estava trabalhando e fui mudada de horário de trabalho, era meio que muito agradável. Tive a oportunidade de mudar de horário e batia com o horário que eu estudava. Eu fiz, não, vou usar isso como desculpa para trancar a faculdade, mas não foi exatamente por culpa disso. Então, basicamente foi isso, né, sobre a questão da faculdade. E tá trancada hoje, mas eu pretendo voltar. E eu vejo que hoje em dia, pelo menos no ambiente de graduação, que eu ainda continuo frequentando, ainda continuo vendo meus amigos. Então, assim, eu vejo que tem uma recepção muito maior agora. Então, quando eu entro na universidade, eu encontro uma porta aberta para a diversidade. Aqui tem muitos corpos, corpas e tudo mais. Então, eu, pela primeira vez na vida, eu senti pertencente a algum lugar. Eu senti totalmente livre para expressar o gênero que eu me identificava. Eu cheguei aqui, eu achei acolhimento, achei carinho, achei amor, achei pessoas que tinham a mesma identificação de gênero que a minha. Então foi uma maravilha ter entrado na Universidade Federal. E isso é muito importante para mim estar na universidade. Eu, enquanto uma pessoa negra, enquanto uma pessoa trans, isso é uma vitória maravilhosa, uma vitória totalmente grande estar aqui na universidade. Isso representa muito para mim e também representa muito para pessoas que me veem como exemplo. O meu acolhimento no meu curso, eu faço teatro, foi totalmente perfeito. Eu posso usar o banheiro sem restrição alguma, o banheiro feminino, o banheiro masculino, não importa o banheiro que eu uso, não tem essa restrição, não tem esse preconceito.
O meu nome social é totalmente respeitado, tanto pelos meus colegas de classe, quanto os professores e as pessoas que trabalham aqui no meu bloco. E isso é uma coisa muito importante, de estar se afirmando, de estar falando mesmo, que tipo, esse daqui é o meu nome e você tem que respeitar. E eu não encontrei, tipo, nenhum desrespeito, assim, na cara dura aqui no meu curso. Foi mais acolhimento mesmo, foi mais esse grande abraço dos professores, esse grande abraço dos alunos. E eu me senti uma pessoa completamente feliz, porque antes eu não tinha esse carinho e eu pensei que também eu nunca iria ter esse respeito. Cheguei na universidade, no meu curso em específico, e tive esse respeito, tive esse amor, esse carinho dado por essas pessoas. Mas a palavra travesti para mim acionou uma potência muito grande de liberdade, né? Mostrar quem eu sou, mostrar o que eu sou e sem o medo, sabe? Não diria exatamente sem o medo, porque infelizmente, né, nessa sociedade que a gente vive é aquilo. Para assumir a travestilidade que eu tenho é saber que eu vou sair pra rua hoje e posso não voltar para casa. Então, assim, não é que a gente não tenha esse medo, mas a gente tem a coragem de enfrentá-lo. Então, assim, a palavra travesti, para mim, ela traz muito disso. É uma liberdade que você tem de ser quem você é. O ato de perguntar, ele não machuca. O ato de perguntar, ele não dói, nem em você e nem em mim. Perguntar é extremamente importante. Então, por favor, perguntem, não tenha esse medo. Chega, pergunta qual é o seu nome, qual é o seu pronome, justamente para que você entenda quem eu sou e para que você nem me desrespeite e acabe nem desrespeitando a própria vida que você também carrega. Mas como eu falei, tipo, a gente tem representatividades em outras áreas, né, tanto na arte, na política, sabe, que realmente mostram que a gente estar nesses ambientes mostra que a gente está vivendo, sabe, é o básico. A gente tem o direito e o dever de ocupar esses lugares. E estar junto, representando algo com essa galera, assim, incrível, pra mim, pelo menos, é isso gratificante, sabe? Que, já puxando um pouco para o que eu represento, né? Porque, querendo ou não, eu tô começando a trabalhar com audiovisual, eu também sou representante, uma das líderes daqui de uma comunidade que é onde a gente acolhe, que é a comunidade Ballroom, né, como líder, uma das líderes da comunidade, que a comunidade Ballroom, inclusive, foi feita por pessoas trans, né, então, assim, isso lá em Nova York, mas hoje essa comunidade está em todo o Brasil e aqui em Maceió não seria diferente. Então, já indico aí a todos vocês, sigam lá o Instagram, tá, Lagoas Ballroom, sigam o Instagram da minha house também, @houseofnix, né, então aí vai estar entrando em contato comigo para conhecer lugares onde a gente vai estar acolhendo, onde a gente vai estar mostrando, até porque essa comunidade é uma comunidade artístico-política, então a gente ao mesmo tempo que produz arte, produzimos também política, porque dentro da política é algo que está muito necessário mesmo, estar presente nessas lutas. Me sentia carregada por uma força inexcedível. O som de uma corrente de água me acompanhava. Mas ao abrir os olhos, percebi que na verdade estava em um rio de sangue. Um rio que deságua em um mundo que não me enxerga e não me aceita. É um sangue pertencente àqueles que tentaram resistir à correnteza e que, ao desaguar, perde o vermelho que o compõe, para que esse mundo continue ignorando e apagando nossas histórias e marcas. Mas assim como os que estiveram aqui antes de mim, eu irei resistir a essa corrente e sairei deste rio como meu verdadeiro eu, deixando por onde passar esse mesmo sangue, para que nunca esqueçam de quem somos.